conhecemos, e agora ele vem nos trazer a palavra. Vamos aproveitar que está em Cuiabá, vamos trazer a palavra do Senhor. O que queremos aí? És bem-vindo em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Meu Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, eis aqui o teu instrumento, o canal que o Senhor escolheu para nos trazer a mensagem da palavra. Use poderosamente mesmo o teu servo, Senhor, que o teu poder venha se manifestar, salvando, libertando, curando vidas. Ó Senhor da glória, agora, meu Pai, é a tua boca falando através do teu servo. Pai, em nome de Jesus Cristo, conforta, consola, transforma, edifica, muda vidas. Pai, que esta palavra venha nos encher de crescimento, conhecimento do que Escritura Sagrada. Em nome de Jesus. Até que horas, pastor? Meus irmãos, a paz do Senhor. Segunda de Paulo a Corinto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui novamente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Nivaldo, meu amigo. Já vão fazer 9 anos, pastor, que estamos ali. E eu louvo a Deus pela vida do Senhor da igreja que tem nos ajudado. Deus abençoe a todos os irmãos que sempre que eu venho aqui tem me abençoado e abençoado a obra do Senhor. Amém? Aleluia. Eu vinha na estrada e liguei para o pastor Nivaldo, porque quando eu chego aqui eu não consigo deixar de vir aqui. Então eu viajei 2.000 quilômetros, pegamos uma tempestade no meio do trajeto, e ontem eu dirigi 16 horas sem parar. Nem eu sabia que eu dava conta disso, pastor. Eu queria chegar para a abertura da convenção, mas Deus não permitiu. Mas graças a Deus, hoje cedo, o Senhor deu graça. Eu me sinto honrado por estar aqui. Amo esta igreja, amo os irmãos aqui. Sinto saudade. Glória a Deus. A minha esposa, por motivo justo, não pôde vir, mas ela mandou a saudação a todos aqui. Amém? 2 Coríntios capítulo 12. Eita glória. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Quem encontrou, diga amém. Eu vou esperar os irmãos encontrarem. Aleluia. Glória a Deus. Acharam? Amém? Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Tome assento, por gentileza. Se possível, fique com a Bíblia aberta nesse texto. Amém? Aleluia. Aleluia. Paulo, o apóstolo, sem dúvida alguma, isso é um fato incontestável, é o maior escritor da Bíblia. Ninguém no Antigo Testamento teve o privilégio que Paulo teve. De fato, Moisés escreveu 5 livros, a lei. Mas Paulo, no Novo Testamento, que contém 27, 13 tem a assinatura dele. Paulo não é o autor é Deus. Paulo é o escritor, é o instrumento de Deus. Jesus, o Senhor, ele é a fonte de onde emana todo o poder, toda a glória, aleluia, todo o conhecimento. Ele é a fonte eterna e inesgotável. Mas Paulo recebeu do Senhor a vocação, o privilégio de ser o homem que fez as canalizações dessa fonte. É ele o responsável por todo o alicerce doutrinário, teológico da igreja. Paulo vai, aleluia, trazer para nós o que existe de mais tremendo e extraordinário na revelação de Cristo. Paulo começa a sua história, aleluia, perseguindo, prendendo, sendo o terror da igreja do seu tempo. Paulo não só perseguiu os crentes, ele achava que ao fazer isso, estava fazendo uma obra para Deus. Ele é nascido fariseu, ele, na mais rigorosa doutrina do farisaísmo, era, sem dúvida alguma, o mais poderoso aluno da escola do doutor Gamaliel. Ele fez história, aleluia, sendo ele o mais zeloso de todos que um dia adentraram na célebre escola do doutor Gamaliel. Gamaliel, ele é neto do maior rabino da história de Jerusalém. Ele é neto de Hilel. Hilel é o fundador dessa escola. No tempo de Paulo, não havia em Jerusalém ninguém igual a Gamaliel, venerado pelo povo, temente a Deus, um homem sábio, um homem prudente, aleluia. E para nós que cremos nos mistérios de Deus, sabemos que Gamaliel com certeza era um convertido em Cristo, porque o amou, aleluia, e entendeu que ele era o cumprimento da lei de Moisés. Paulo, aleluia, ele começa desempreendendo contra a igreja uma perseguição sanguinária. Paulo tinha prazer em ser um instrumento de poder contra qualquer ameaça à sua fé no judaísmo. Então ele, tomado de um zelo terrível, que se misturava a um fanatismo, e ele, dotado por esse zelo, cego na sua ignorância, porque Paulo aqui, ele é muito mais zeloso do que misericordioso. E depois, quando ele se converte, ele vai escrever nas suas cartas e nos ensinar que é melhor ser misericordioso do que somente zeloso. É bom ser zeloso, mas é muito melhor ser misericordioso, porque Paulo vai dizer que a misericórdia prevalece sobre o zelo. Aleluia! Por zelo, a gente pode acabar matando alguém. Por zelo, alguém pode até acabar perseguindo ao outro, mas por amor vai frutificar a misericórdia, aleluia, e vai sair aí no coração de quem antes era só zeloso, vai brotar a misericórdia, aleluia, fruto do amor do Todo-Poderoso.
Por zelo, a gente vai olhar para um crente fraco, para alguém que tem as suas dificuldades, e vai até dizer: esse aí não tem mais jeito, nesse aí não dá nada. Mas por misericórdia alguém vai dizer: calma, Paulo, aleluia, este aí ainda pode ser um instrumento de poder na mão de Deus, aleluia. A história de Paulo é impactante. A história de Paulo é, sem dúvida alguma, aleluia, um testemunho vivo daquilo que começa mal e vai terminar bem, daquele que começa matando e perseguindo e vai terminar morrendo, aleluia, por amor a Cristo Senhor. As cartas de Paulo, aleluia, são memoriais. Elas não só nos ensinam, não só nos exortam, não só nos edificam, mas ela impacta a vida daquele crente que lê, aleluia, e tomado na revelação do Espírito Santo, adentrar nos mistérios que Paulo revela, que são de uma profundeza inestimável, aleluia. Poderíamos fazer aqui um seminário de semanas falando dos escritos de Paulo, mas nesta manhã o Senhor Deus preparou para nós um maná aqui. Você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Alguém pode ter entrado aqui até aflito, angustiado. Você vai sair daqui hoje revestido de todas as armaduras celestiais. Você vai sair daqui hoje dando glória, aleluia, porque o Deus que fez os céus e a terra marcou esse encontro aqui nessa manhã, aleluia, vai se revelar a você de uma forma tremenda e poderosa. Quando Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, ele não está em Corinto, já estava em uma de suas viagens missionárias. Corinto, aleluia, é a capital da Caia. A Caia agora está tomada pelo Império Romano, é o lugar na Grécia, aleluia. Corinto é a capital mais célebre nesse tempo, de todos os lugares da Grécia. Corinto era, sem dúvida alguma, notória, porque tinha lá duas grandes atrações que chamavam a atenção do mundo antigo. Primeiro, havia lá o porto de Sincreia, que era parada obrigatória para todos que iam para a Índia, para a Ásia, paravam ali para abastecer de água, de alimento, e também por causa da idolatria que havia naquele lugar, porque a segunda atração chamava a atenção de todos os viajantes para aquele lugar, que era o templo da deusa Afrodite, a deusa grega do amor para os gregos. Na verdade, o ritual oferecido ali à deusa era um culto, aleluia, que desagradava aos olhos de Deus, porque ali toda a prática de prostituição, todo o sodomismo, tudo aquilo que a carne agrada, tudo aquilo que Satanás joga para escravizar as pessoas, era praticado ali naquele tempo. Havia ali sacerdotisas, mulheres formosas, mulheres belas, mulheres que tinham o corpo e a beleza física que chamava a atenção do mundo antigo. É bom lembrar que para o grego o corpo não era o templo do Espírito Santo, mas ser belo, ter beleza física, ser atlético, fazia parte da cultura dos gregos. Já havia as Olimpíadas, os homens queriam parecer com Zeus, queriam parecer com Apolo, e as figuras desses deuses eram homens totalmente fortes, totalmente cultuados na sua beleza física, e as mulheres também eram formosas. Há um homem chamado Estrabão. Estrabão não era crente, mas ele era geógrafo e era escritor, um historiador. É ele que passa por Corinto nesse tempo. É ele que diz que lá haviam 1000 sacerdotisas que serviam no templo da deusa Afrodite. Essas mulheres tinham duas características físicas. Todas elas tinham que raspar a cabeça para serem identificadas ao longe como mulheres que serviam a Afrodite. Todas elas tinham que ser formosas. Todas elas tinham que mostrar o seu corpo seminu, e todas elas tinham que se entregar ao primeiro que desse a ela uma moeda de ouro em oferta à deusa Afrodite. É ali também que você via muitas crianças órfãos, muitos filhos frutos dessa prostituição cultual, muitos que nasceram ali, muitos que eram jogados ali e viviam ali ao redor do templo mendigando. Era tenebroso, era triste. E é para lá que Jesus vai mandar um homem que era totalmente o oposto da cultura grega, porque Paulo não tinha parecer e nem formosura. Se olhássemos para Paulo, pastor, não havia nada nele fisicamente que pudesse chamar a atenção de alguém.
Primeiro, porque os seus biógrafos dizem que Paulo era um homem de baixa estatura, que Paulo nesse tempo aqui já tinha sido apedrejado, já tinha sido açoitado, já tinha passado por muitas angústias e muitas aflições. Quem olhava para Paulo fisicamente e ao longe teria pena dele, porque viria um homem vestindo um alforje, à moda dos judeus, carregando sobre ele um manto, olhava para ele e ia ver no seu corpo as agruras, as marcas, as cicatrizes, porque ele também já tinha sido apedrejado, e olhar para ele e ver ele transportando, carregando um tear feito de bambu, porque nisso ele era perito, ele cumpria a lei, ele foi estudado, ele estudou para ser sacerdote, não foi separado para ser sacerdote porque não tinha idade, porque em Jerusalém, segundo a cultura, para ser sacerdote tinha que ter no mínimo 30 anos, era a idade sacerdotal, ele não tinha, aleluia. Então todo sacerdote em Jerusalém também tinha que ter um ofício, tinha que saber trabalhar com as mãos, para que em tempo de dificuldade ele não viesse a mendigar, mas viesse a trabalhar, aleluia. O trabalho dignifica o homem, e isso é um preceito bíblico. Quem não trabalha, Paulo diz, nem direito de comer devia ter, porque quem não trabalha não podia comer, aleluia. Aí vem Jesus em João 17 e diz, o meu Pai trabalha, e eu também trabalho até agora, aleluia. Trabalhar é mistério de Deus e é uma ordenança bíblica. Se tem alguém na tua casa que ainda não trabalha, não se preocupe, Jesus vai pegar ele, vai dar oportunidade, vai te dar sabedoria e ele vai trabalhar. Mostre o caminho que seu filho deve andar. Outro dia na minha casa alguém entrou, minha filha, uma está lavando o banheiro, a outra está lavando os pratos, e alguém até me disse, ô pastor, ele é muito pequeno. Eu falei, não, tem que começar cedo. Aleluia. Não tem coisa mais triste uma mulher bonita do que ela ser preguiçosa, suja e desorganizada. Aleluia. E o reino de Deus não é sujo, não é bagunçado. O reino de Deus é limpo e organizado. Aleluia. Sujeira não. Pobreza não é pecado, mas ser sujo é. Então é bom evitar, porque lugar de sujeira, diz um amigo e é a verdade, é ninho de demônio. E Deus gosta do que é limpo. Eita glória, limpo em todos os aspectos. Veja que Paulo estava ausente de Corinto, e Corinto, apesar de ter, aleluia, essas atrações, é ali que Deus, o Senhor, vai implantar uma das igrejas mais poderosas da igreja primitiva, porque em Corinto é notório que ali Jesus batizava no Espírito Santo e dava dons espirituais ao povo que ali vivia. Jesus levantava lá homens com dom da palavra, da sabedoria, com o conhecimento da ciência. Havia ali grandes pregadores, grandes cantores, profetas. A glória de Deus era tremenda em Corinto. Todavia, ali também havia grandes lutas. Havia ali murmuradores. Havia ali falsos irmãos. Havia ali contendeiros, havia ali pessoas invejosas, havia ali aquele grupo que ainda não era liberto, havia ali divisões, havia ali grupos que diziam, olha, eu sou de Cefas, Pedro, outro dizia, não, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Jesus, e comprovado era que os que diziam que era de Jesus era pior do que todos. Havia dissensão, um querendo ser maior que o outro, um querendo pregar mais que o outro, um querendo cantar melhor do que o outro, um querendo ser melhor do que o. A Santa Ceia deles, na ausência de Paulo, tinha uns que matavam bois, outros novilhas, outros levavam ovelhas assadas inteiras, outros levavam barris de vinho. Virou glutonaria, virou bebedice, virou farra, virou bagunça. Aleluia. É por isso que está em Corinto a ordenança da Santa Ceia. É quando Paulo exorta dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aleluia. Que na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Mas não pode ter glutonaria, não pode ter pecado. Eita glória. Se alguém tem fome, come em casa. Ele exorta, ele corrige. Na presença dele, ninguém tinha coragem de ir num debate bíblico e enfrentá-lo. Mas na ausência dele, ele era apunhalado pelas costas. Com quantas pessoas te congrega, quantas pessoas te abraçam, te beijam, te dão a paz do Senhor. E quando tu dá as costas, são os primeiros a te apunhalar. Aleluia. Pessoas que são falsos, pessoas que ainda não são libertos,
pessoas que diferem com atitude, com palavra. Eu não sei qual é o mal que alguém fez para você, eu não sei que tipo de injúria ou calúnia se levantou contra você, mas o Senhor dos Exércitos nos reuniu aqui hoje. Não importa o que façam, não importa o que digam, o que importa é você permanecer firme na posição que Deus quer, porque a vitória virá. Aleluia. Então ele resolve escrever uma carta para que aqueles que estavam lá não questionassem mais o seu ministério. Porque na ausência dele alguém dizia: olha, Paulo não é apóstolo, Paulo não é tudo isso que ele diz, tem gente melhor do que Paulo. Apolo, por exemplo, prega mais do que ele, é mais culto do que ele, tem mais conhecimento do que ele, é mais profundo do que ele. Aí Paulo vai escrever e justifica: olha, Apolo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E nem quem planta e que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento, esse é. Paulo vai dar uma aula de humildade. É com Paulo que a gente aprende a diferença entre ser humilde e ser medíocre. Mediocridade é uma coisa, ser humilde é outra coisa. Tem gente que é medíocre e tem gente que é humilde. Mediocridade, vou te dar um exemplo: eu não valo nada, eu não presto para nada. O diabo vê uma palavra dessa e diz: Deus, é esse cidadão aí que está falando, eu não estou dizendo nada, é ele que diz que ele não vale nada, Jesus ia morrer na cruz por nada. Aleluia. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, e que o templo de Deus sois vós, no qual o Espírito habita? Isso é Paulo quem diz. Aí Paulo fala assim: Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo para aniquilar os que não são. Era desprezível, era inútil, enquanto não é chamado, enquanto não é vocacionado. Depois que está aqui, é eleito de Deus, é filho do Todo-Poderoso, é servo do Senhor, é templo e morada do Espírito. Isso é tão tremendo que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Aleluia. Quantos estão entendendo? Dizer glória a Deus. Então ele está ausente, tem alguém querendo desqualificá-lo, destruí-lo. Eu sempre aconselho as pessoas: fale dos ausentes como se eles estivessem presentes, porque isso é dignidade. Fale dos ausentes como se eles tivessem o direito de resposta, porque crente não tem, nunca vai ter e jamais teve razão. Aproveita e diz isso para quem está do seu lado: crente não tem razão. Diga para ele: não tem, mas tem direito de resposta. Aleluia. Razão tu não tem, mas tem direito de resposta quando Deus permite. Um dia Paulo é açoitado, ele e Silas, mas bateram tanto, e ainda prenderam no tronco, no cárcere inferior. É uma masmorra, lá não tem uma janelinha para ver o sol nascer quadrado, lá é morfo, quente, terrível. Aleluia. Quem ia para aquele lugar, o máximo que ficava vivo era 1 ano e meio, porque no primeiro ano pegava tuberculose por causa da umidade dos fungos dessa cadeia. Poucos sobreviviam, morriam. Aí está lá Paulo e Silas, perto da meia-noite, e alguém resolve olhar um para o outro e falar assim: vamos cantar um hino aqui, Silas? Nós já está aqui tudo lascado mesmo, já apanhamos, não tem ninguém por nós aqui, só Jesus. Vamos cantar. Que povo é esse que está sendo injustiçado aos olhos humanos? Tomou uma surra memorável, está preso dentro de um lugar que não tem nem uma luzinha. Aleluia, é sangue, é dor, é agonia, e de repente vira para o povo e fala assim: vamos cantar. Não foi murmurar, não foi reclamar: porque Deus me abandonou, eu não sou filho de Deus, não sou eu, Paulo, o apóstolo, não é tu, Silas, o filho do herdeiro, o filho do Altíssimo. Não, vamos cantar. Quem é que canta na dor? Só um povo que tem certeza que não é da terra. Quem é que canta na angústia? Só aquele que tem certeza que nessa terra tudo passará.
Quem é que canta num momento de aflição desse? No desespero, é dor física, dor moral, dor emocional. E as duas últimas abatem o homem mais do que a dor física. Aleluia. Foram humilhados, açoitados. Aleluia. Mas a causa era maior do que o açoite. A causa era maior do que a dor moral. A causa era maior do que qualquer pancada. Por Cristo, para Cristo. Outro dia encontrei um amigo e Deus empobreceu ele. Já viu isso? Ele era rico. Dinheiro para ele não era problema. Aleluia. Deu um perrengue na empresa dele lá. Da noite para o dia ficou literalmente falido. Perdeu tudo e ficou umas dívidas. O único bem material que restou para ele foi a casa dele. Aleluia. A casa dele valia quase R$500 mil. Vendeu a casa. Foi o único bem que escapou dele. E ele, orientado por Deus, dizimou a casa, comprou um sítio aqui na região de Nobres, foi criar galinha e porco, comprou uma caminhonete daquelas D10 ou SC10 velhinha, aleluia. Encontrei com ele outro dia, magro, ele era obeso, bonito, alegre, dando glória. Fez uma faculdade de pedagogia, virou professor. Aleluia. João, o nome dele, João Batista, o nome dele. Quando ele era rico aqui em Cuiabá, era João Doido. Agora é o irmão João Batista. Encontrei com ele e falei assim: e aí, João, como é que é ter carro velho, morar na roça e criar galinha? Ele falou: Deus me enriqueceu. Deus me enriqueceu. Porque, João, me deu paz, me deu alegria. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma. Aleluia. Mas ele veio falar para mim: João Cláudio, no começo eu não entendi. Eu falei: por quê? Aleluia. Como é que a gente aceita Jesus e sofre tanto? Se for olhar os olhos humanos, quando eu não era crente, dinheiro não faltava, carro novo tinha, comia nos melhores lugares, viajava todo ano, a minha conta bancária é gordinha, amigo sobrava, eu tinha amigo tipo exportação. Aceitei Jesus, fiquei só, falido e sem ninguém. E eu disse a ele: glória a Deus por isso, porque é melhor ter Deus e perder tudo, do que ter tudo e não ter Deus. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua prova, mas se você está aqui uma hora dessa, é porque tu está se enriquecendo para com Deus. Isso é nobre, e glória a Deus por isso. Deus nos reuniu aqui essa manhã para tirar da tua boca a murmuração, o lamento, e colocar glória, louvor e honra na tua boca, Deus. Aleluia. Veja que ele vai começar dizendo: olha, se for para me vangloriar, eu posso, que eu sou Paulo, mas não vou fazer isso. Falo como fora de mim. Eu conheci um homem, ele não quer dizer que é ele. Aleluia. Porque aqui ele não está sendo medíocre, ele está sendo humilde. Humilde é você saber que é, saber que tem, saber que pode agir como se não fosse nada disso. Humildade, princípios ensinados por Jesus. Porque humildade, já falei e repito, não é dom de Deus. Em lugar nenhum tu vai ver humildade como dom. Não existe dom da humildade. Em Corinto, 9 dons de poder. Aos Efésios, 5 dons ministeriais. Em Atos, um dom que não falou nem em Corinto e nem em Efésios, que Paulo fala da visão que ele teve. Aí já foi 10, 15 dons, e outros que a Bíblia revela. Então não é só 9 dons. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas Ele vai dizer assim: olha, eu conheço um homem, se no corpo, não sei. Porque Ele sabia que só 2 homens vivos foram levados ao céu, Enoque e Elias. E como Paulo tinha aqui menos de 60 anos, Enoque andou 300 com Deus. Paulo sabia que Enoque era mais crente do que ele.
Por que Enoque era mais crente do que Paulo? Porque Paulo tinha a Bíblia, Paulo tinha o Espírito Santo, Paulo viu Jesus. Enoque não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha crente, não tinha Bíblia, mas andou 300 anos com Deus. A gente tem Bíblia, tem igreja, tem pastor, tem círculo de oração, tu ainda congrega. Vem para cá de carro, tem cama, tem tudo. Entrou aqui, ainda não deu um glória a Deus, eu não te entendo. Não sei se tu é ingrato ou cego, mas há um Deus no céu que cuida de você. Acha que a tua vida está muito ruim? Vamos ali no CPA fazer visita no Hospital do Câncer. Acha que a tua vida está muito ruim? Acha que tu é crente pentecostal? Vamos no culto ali, no Carumbé. Vamos ali na igreja mais poderosa do estado do Mato Grosso, se não uma das mais poderosas do Brasil, é dentro da cadeia. Porque lá o homem se entrega a Deus, diz: Deus, para a sociedade eu não valo nada, para a minha família eu não valo nada, para ninguém eu valo nada, mas se eu falo alguma coisa para o Senhor, eu te quero, e Deus vem mesmo. Olha, eu conheci o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi levado ao terceiro céu. Meu Deus. Paulo, o que tu viu lá? Olha, é inefável, inexprimível, inenarrável, não tem nem como adjetivar isso. O homem falava várias línguas. Paulo falava de berço, hebraico, aramaico, latim e grego. De berço. Lembra, ele nasceu em Tarso, cidade comercial. Lá se falava língua licaônica, lá se falava egípcio, lá se falava muitos dialetos. E Paulo era poliglota, falava muitos idiomas. Poli, no grego, é muitos, glota é língua. Poliglota é alguém que fala muitas línguas. Mas Paulo vai dizer assim: olha, eu prefiro falar uma palavra que todo mundo me entende, porque se for para falar língua estranha aqui, eu falo mais que todo mundo. Aleluia! Mas eu quero que ele cresça. Como é que um homem não vai ter, como é que um homem culto, sábio, erudito, igual Paulo, instruído? Paulo era filósofo, ele conhecia a filosofia do seu tempo com potencial extraordinário. Quando ele chega em Corinto, que ele vai pregar lá o Deus desconhecido, porque Paulo vai pregar diante de um monumento, porque os gregos eram politeístas, muitos, teísta também, teós, Deus. Politeísta é alguém que acredita em muitos deuses. Os coríntios eram politeístas. E lá edificaram um monumento ao Deus desconhecido. É que 300 anos antes de Paulo chegar ali, houve uma praga em toda a Grécia, que começou a dizimar o povo. E eles resolveram fazer culto a todos os seus deuses. Todo o panteão foi evocado. E quando eles cultuaram a todos os seus deuses, e nenhum pôde cessar a peste e a praga, então mandaram chamar em Mileto um filósofo, um sábio lá. Esse sábio chega na Grécia e ele vê o caos, e ele diz assim: vocês clamaram aos seus deuses? E os gregos disseram sim, a todos. E aí o filósofo disse: então só pode ter um Deus maior do que esses, porque se clamaram a todos e ninguém respondeu, deve ter alguém maior do que eles. Mas quem é? Não sei. Mas ele é real, ele existe. Ei, Grécia, quer vitória, quer milagre, quer que cesse, quer, dobre os seus joelhos e vamos clamar a um Deus maior que os seus deuses, ainda que não o conheçamos. Olha o mistério. A Grécia se humilha e Deus cura e cessa a praga. Então, naquele tempo, os gregos, em homenagem a esse Deus desconhecido, façamos um monumento. E está lá, Paulo chega lá para pregar. Ele para na frente do monumento e diz: esse Deus desconhecido de vocês aqui é Jesus, tá? Só Ele salva, só Ele cura, só Ele batiza no Espírito Santo. Aleluia! Paulo era um profundo conhecedor. Como é que agora um homem desse vai lá do céu e ele volta? 1 Coríntios 2:9, olha o que ele diz: aquilo que o olho não viu,
aquilo que o olho não viu. Paulo tinha microscópio? Paulo tinha telescópio? Mas Paulo tinha revelação de Deus. Aravá. Aleluia. Microscópio olha para dentro, telescópio olha para fora, mas nem o microscópio e nem o telescópio pode revelar aquilo que só Deus sabe a teu respeito. Aleluia. Paulo tem a revelação divina. Paulo vai ver aquilo que ninguém nunca viu. Eita glória. Aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem. A palavra coração, dependendo do texto, tem duas interpretações. Não é o que pulsa às vezes, é o que pensa. Porque para Cristo, o órgão mais importante do corpo não é o coração, como o povo, a medicina do período medieval acreditava. Porque no período medieval, o órgão mais importante do corpo era o coração. Por isso que fizeram dele o símbolo do amor. Mas é a Bíblia que diz que da igreja, Jesus é o cabeça. Hoje a medicina moderna sabe que o órgão mais importante do corpo é a cabeça. Porque se você tiver morte cerebral, do pescoço para baixo pode estar tudo ok, mas se o cérebro morrer, acabou. Aleluia. Deus vai fazer você ter a mente de Cristo hoje aqui. Você é o que pensa e o que sente. Por isso Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Isso falta para a gente, porque o que tem de incrédulo em nosso meio. Estamos vivendo um período que o povo é tão carnal que não crê mais no sobrenatural. O sobrenatural, ele manifesta no natural. Mas se você for procurar no natural, o sobrenatural não vai haver. Porque é o contrário. Porque tudo que existe foi feito daquilo que não se vê. É fé. É poder de Deus. Como é que chega alguém aqui com uma doença física? Tem diagnóstico, tem tudo. E você vai usar um tratamento não físico. Vai olhar para aquela doença, brigar com ela e falar assim: ô doença, cai fora. É no nome de Jesus. E a doença vai embora dependendo de quem fala e de quem ora. Porque quem ora e fala tendo intimidade, a doença cai fora. Aleluia. Se nós sabemos que para Deus nada é impossível, por que muitos milagres e situações não mudam? Nós somos incrédulos. Usamos pouco o poder de Deus. E sabe por que isso acontece? Estamos conformados, sossegados, está tudo muito bem. Aleluia. E quando está tudo muito bem, a tendência natural é o povo parar de orar, é o povo parar de buscar. A zona de conforto é bom entrar e difícil sair dela. É por isso que Deus sacode a gente, pastor. Tem dia que a gente acha que está tudo bem, aparece cada trem do inferno aí. E para quem é espiritual, ele olha e fala: Deus, estou entendendo. Aleluia. Pode vir o que vier, pode vir perseguição, pode vir demônio, pode vir doença, pode vir o diabo que for. Quem for cheio do Espírito Santo e entender o mundo espiritual, ele vai olhar para tudo isso e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Cristo está comigo, e ainda que eu morra, eu vou morrer dando glória. Quem está entendendo? Na ausência dele, ele é caluniado, desacreditado. Então ele pega o pergaminho, pega a pena e vai escrever um tratado. Olha, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, olhe para cá e escute isso. Por que nós, Assembleia de Deus, não separa apóstolo? Por que nós, Assembleia de Deus, não usa o termo bispo? Cada Bíblia. Quando você lê Atos, você vai ver que as exigências para o apostolado não era fraco, não, era rigorosa. Sabe o que Pedro diz? Olha, vamos separar aqui 2 homens, tem 2 aqui,
Está aqui Matias, está aqui o justo, Barsabás. Judas morreu. Vamos lançar a sorte aqui para ver quem vai substituir o que morreu, o traidor. Porém, para ser apóstolo, tem que ter visto Jesus desde o batismo de João. Primeira condição, pastor. Segunda, tem que ter visto Jesus subir ao céu. Paulo nem viu João batizando Jesus e nem viu Jesus subindo. Mas Paulo tinha um trunfo que nenhum dos apóstolos tinha. Ô Paulo, quem que te chamou para o apostolado? O mesmo que chamou vocês. Mas tu não andou com ele igual nós andou. Eu fiquei 3 anos e meio no deserto da Arábia fazendo discipulado com Jesus. É mesmo, Paulo? É. E tu é Pedro, tu é Tiago, tu é João. Eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja. Todavia, de todos aqui eu sou o pior pecador, mas aprove a Deus, em mim que fui o pior, Ele manifestar a sua maior graça, a sua maior misericórdia. Mas eu conheço um homem, Pedro, que no corpo não sei, que fora do corpo não sei, que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, Pedro, que aos homens não é lícito nem falar. Não tem gente que te despreza, olhe para cá. Não tem gente que te odeia do nada. No dia que você estiver na igreja, alguém estiver falando muito mal de você porque tu é crente, porque tu resolveu orar, jejuar. Crente, quando abre a porta da oração, da consagração, quando ele sacrifica. Ontem eu fui dormir 1h da manhã e 4 horas tinha que levantar, tomar um banho e vir para cá. Você dirige 16 horas, fiquei 22 horas acordado. Daqui a pouco você está lá, aí no meio daquele sono, pastor, gostoso, vem aquele sentimento assim, levanta. Aí tu tem 2 opções. Se obedece, é bem-aventurado, e quem está te chamando é aquele que fez os céus e a terra. É uma renúncia. O corpo quer ficar lá, mas a alma que anela, que tem comunhão, que ama, ela desperta do que dormes, porque Cristo quer te dar esclarecimento. Diga comigo, Deus quer te dar esclarecimento. Só Deus faz isso. Deus se revela, Deus se mostra e Deus te esclarece. Paulo vai escrever isso aqui. Olha, se for me vangloriar, eu vou falar do que eu sofri. Dá para imaginar alguém chegar aqui, pastor Nivaldo, paz do Senhor, eu quero uma oportunidade. Para quê? Eu quero contar aqui que eu estou na prova. Eu quero contar aqui que eu estou passando mal, que eu estou desempregado, que meu filho, que eu criei no temor do Senhor, está namorando gente do mundo, está envolvido com coisa errada. A minha filha, que eu criei aos pés, dentro da igreja, debaixo dos bancos da igreja, está desviada, estou numa luta terrível, é calúnia, é injúria, é doença, é dívida, está tudo errado. Mas eu quero declarar aqui, aleluia, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Está todo mundo lá errado, está tudo indo mal, mas eu estou bem com Deus, eu estou dando glória, e creio que a prova vai passar. Quem fez isso? Paulo fez isso. Paulo recebeu tanta visão de Deus, que Deus permitiu um agente do diabo. Que coisa terrível é essa aqui, pastor? Que mistério é esse? Que Deus permite um mensageiro, um anjo, ângelos, mensageiro. Chegava para Paulo e falava assim: Paulo, tu está muito exaltado, vem cá. Pá, pá. É literal isso? Não, não é. Porque Deus não permite que um demônio venha bater na tua cara de qualquer jeito assim, não. Quem aqui
Quem aqui já foi do mundo? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem aqui já foi endemoniado igual eu era? Aí sim, meu irmão, a gente apanhava do capeta, era dia e noite. A gente era escravo do diabo, pastor. O diabo batia de um lado, droga, do outro, álcool, prostituição, pecado, doença. A gente era escravo. Jesus te salva, te traz para a sua maravilhosa luz, te reveste, te enche de poder. Aí, para você não se exaltar, ele permite uns espinhozinhos na tua carne. Ele permite aí algo que te deixe dependente de Deus. Ele deixa um negócio aí na tua vida, que quando tu acha que tu está podendo, arrebentando, que tu é o tal, ele dá uma puxadinha e tu tem que gritar: misericórdia! Tem misericórdia! Aí entra ano, sai ano, tu é batizado no Espírito Santo, Deus te usa. E tem coisa na tua vida que só tu e Deus sabem, que tu não dá conta. É uma fraqueza. Não estou falando para você que Paulo pregava aqui no culto e depois do culto ele ia para o bordel. Não estou falando isso. Estou falando de pecado praticado. Porque Paulo vai nos ensinar que todo pecado é fora do corpo. E só há um pecado contra o corpo, que é a prostituição. Paulo esclarece. Como é que Paulo ia pregar um trem desse se eles não tivessem comunhão? Não podia. Não ia ter graça e nem autoridade. Porque quem está em pecado não tem graça e nem tem autoridade. Aleluia. Agora quem tem graça e unção e comunhão, ele pode pregar contra o pecado. Quem está entendendo dá glória a Deus. É melhor tu melhorar o teu aleluia, porque quem está em pecado não pode dar glória. Quem está em pecado não pode dar aleluia. Tem que ter graça, tem que ter unção. Você ainda pode dar glória? Você ainda tem um aleluia? Abra tua boca, expressa para Deus. Senhor, arranque-se de mim. Paulo faz 3 campanhas, pastor, ele pede 3 vezes. Senhor, até quando? Eu orei a Deus e sempre perguntei, Deus, qual que era? Paulo tinha um temperamento fortíssimo. Paulo era sanguíneo. Paulo era brabo igual cobra de resguardo. Paulo era um homem tão sisudo, porque ele fazia dele exemplo para todos. Ele queria que todo mundo fosse igual a ele, e é um erro que o crente comete. É achar que todo mundo é crente igual você é. É achar que todo mundo vai adorar a Deus igual você adora. Aí você cria esse preceito, aí injeta no outro. É por isso que você não entende teu filho. Tem gente que é espiritual e quer que o filho seja espiritual no mesmo nível que ele é. Querido, é um vaso diferente. Deus não faz séries de vasos. É um por um na sua roda. Ele planta lá e vai sair do jeito dele. Pastor, mas não é meu sangue? É teu sangue. Mas não é meu filho? É teu filho. Aleluia, mas a tua chamada é diferente. Deus está trabalhando na vida do teu filho e tu não está entendendo nada. E aí tu projeta nele a tua santidade, a tua adoração, o teu temor. Para com isso. Por quê, pastor? Isso vai te afligir. O diabo vai te enganar. Vai dizer que a tua oração não sobe, vai dizer que a tua comunhão é vã, vai dizer que aquilo que você faz para Deus não tem resultado. Queridos que me ouvem, teu filho está vivo, a mão de Deus está sobre ele, vai chegar a hora dele. Pergunta para quem está ao teu lado, quantos anos Paulo tinha quando ele encontrou Jesus? Pergunte. Olha para cá. 30. Já pensou, pastor? O cabra sabia tudo de cor da lei de Moisés. Naquele tempo a Bíblia não tinha capítulo nem versículos, foi um francês que fez. Eram os livros inteiros. Citava de cor. No bar mitzvah dele, que é a cerimônia de consagração dele, ele citou livros inteiros. Interpretou, cantou, falou. Paulo era meio exaltadinho, sabe? Aí Jesus pega ele, humilha ele, e aí ele fica humilde que dá gosto. Todo conhecimento que eu tenho é como esterco. Espera aí, Paulo, tu não era o doutor?
Não. Agora a minha faculdade do doutorado virou esterco. Aleluia. O que aconteceu, Paulo? É que Cristo vive em mim. Olha aqui para mim. Aprenda isso aqui, por favor, que tu vai sofrer menos. Existem orações que Deus responde na hora, sim ou não? E existem 3 tipos de oração que Deus responde na hora para quem tem comunhão. Primeira oração que Deus responde na hora é quando tu ora para Jesus expulsar demônio. É na hora, sim ou não? Segunda oração que Deus ouve na hora, isso aqui é tremendo, é quando tu clama por socorro na hora da morte, na hora do apuro. Às vezes não dá nem tempo de fazer a oração bonita. Chegou Jesus, pelo poder do teu sangue, tem misericórdia. Às vezes não dá tempo, tu está num acidente iminente, tu grita, misericórdia! Ele entendeu a tua oração inteira. Te livrou! Terceira oração que Deus ouve na hora. Eita, vocês estão curiosos, né? Primeiro, é quando tu expulsa demônio. Segunda, é pelo livramento. A terceira é cura divina. Aleluia, para quem tem comunhão e autoridade. É mistério isso aqui. Porque tem curas que Jesus operou instantaneamente e tem curas que Jesus fez um processo. Sim ou não? Sim, Bartimeu foi na hora, sim ou não? E o outro ele passa lodo no olho e manda lavar. Vai entender, Deus. Jesus, não é, pastor? É. Ah, sim, verdade. Que se arrepende. Aí, mais uma, anota aí. Olha para cá. Mas tem coisas que Deus te ouve hoje e vai trabalhando em teu favor. Ele te coloca no processo. Há quanto tempo tu está orando para Deus fazer um milagre na vida de alguém? E você ainda não está vendo ele de terno, gravata, falando mistério e pregando? Aí o diabo fala, está vendo? Para de orar. Mas você não está percebendo que ele está vivo? Vivo. Vivo. Ah, pastor, mas ele está tudo no contrário da minha moral e do meu caráter. Não se preocupa não. Jesus vai pegar o caráter dele, vai pegar a moral dele e vai injertar nele. Mas é do jeito dele. Porque o mal que a gente tem é ensinar Jesus a trabalhar. Hã? Não, porque eu quero que meu filho faça assim, assim, assim. E ainda bem que tu dissertes bem, é o que tu quer. E se Deus tiver outro caminho? Deus deu ou não deu um sonho a José? Estou terminando. Deu ou não deu? Era profético? Cumpriu o sonho? Cumpriu? Hã? José viu o sol e a lua, viu ou não viu prostrar? Hã? E 11 estrelas, viu ou não viu prostrar? Ele viu sair, mas o processo foi qual? Primeiro processo, ele acorda com 11 irmãos, ele dorme com 11 irmãos, e acorda com 10 inimigos, é vendido pelos seus irmãos, vendido barato, é jogado no buraco pelos seus irmãos de sangue, vai trabalhar de empregado, um filho de um homem chamado Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, um dos homens mais poderosos do Oriente, vai lavar banheiro, vai ser escravo do Egito. Ô pastor, José era para ser filho de papai, e Jacó não era qualquer um não, Jacó não era pobre, Jacó está em cima de uma terra que o pai dele, Abraão, comprou e pagou. Quem está entendendo, diga amém. Aí o cabra sai do berço de ouro e vai pro buraco, vai lavar banheiro, escravo. Mas ele tinha moral de Deus e caráter. Aí ele vai para a calúnia, vai ficar preso 12 anos de cadeia, sem dever. José não ficou depressivo, não tentou suicídio, não ficava chorando, ai Deus, por quê? Não, eu falava, não, eu estou sentindo falta aqui, é do Deus do meu avô, do meu bisavô Abraão, é do Deus do meu avô Isaac,
é do Deus do meu pai Jacó. Aí Deus dizia assim: José, eu te amo, tu está preso, tu está caluniado, mas a minha presença é sobre ti, o meu espírito é sobre ti. Fique de pé. Domingo à noite, convide alguém para vir no culto. Se Jesus não voltar e nós estivermos vivos, o pastor vai me dar a oportunidade para pregar aqui domingo. Convide alguém, traga os doentes. Se tiver gente morta lá na tua rua, traz o caixão para cá, que Jesus ainda ressuscita. Aleluia, use a sua fé. Eu era novo convertido, ia ter pregador de fora na minha igreja, na congregação, eu saía convidando o povo. E eu dizia assim: olha, lá na minha igreja hoje o morto ressuscita, paralítico anda, cego vê, surdo ouve, canceroso é curado, vai indo, e convidava todo mundo. Cheguei na igreja mais cedo à noite, eu era diácono para ajudar a arrumar e orar. Aí está lá o irmão me entregando para o pastor. E eu fiz um flagrante dele. Pastor, o João Cláudio não dá para evangelizar com a gente não. Por quê? Porque ele mente. Ele exagera. O que ele fala? Não, ele falou ali para trazer morto, trazer paralítico, trazer cego, trazer surdo. A gente nunca viu isso aqui. Aí o pastor falou para ele: não vi por causa de você. Mas agora vai ter. Porque se ele está convidando para isso, é porque a fé dele alcança. Não faça isso com o menino não, você não vê que ele é novo. Creia. Aleluia. Deus vai honrar a fé dele. Eu nunca vou esquecer quando o pastor Paulo Roberto, há 20 anos atrás, foi pregar lá. E eu vi pela primeira vez um paralítico andar. E eu vi pela primeira vez um sobrenatural. E eu quase fiquei doido de tanto ver milagre dentro da igreja. Ver tanta gente batizada no Espírito Santo. E eu vi um milagre que eu aprendi naquele dia. Eu não fiquei zangado com aquele irmão, eu não fiquei com raiva dele, eu fui orar por ele. E naquela noite Jesus batizou ele no Espírito Santo. Aleluia! Hoje ele é tão doido quanto eu, se é que não é mais. Porque é isso que falta. Às vezes que te critica não tem o que tu tem. Ore por ele. Quem sabe Deus dá a ele. Amém? Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, pastor Nivaldo. Eu quero fazer uma oração por você. Eu ainda estou construindo lá na Bahia, irmãos. Agora eu comecei a fazer uma casa, porque a gente não tem casa pastoral. Eu preciso da ajuda dos irmãos. Se você sentir de Deus, depois do culto eu vou estar lá fora com a minha Bíblia aberta, para receber uma bênção da parte de Deus dos irmãos. Amém? A Bíblia também diz que nós temos que comunicar com os santos as nossas necessidades. Eu ando 500 quilômetros por semana. Uma vez eu vim aqui para Santana, o pastor Nivaldo orou e Deus na mesma semana trocou meu carro.